Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, você se preocupa com a sua identidade visual? Já parou para refletir sobre a imagem que você passa e a que você gostaria de passar? A forma como você se veste, seus gestos, cabelo, maquiagem, a postura, tudo isso fala muito sobre você. Esses elementos fazem parte da comunicação não verbal, ou seja, daquilo que você comunica mesmo estando caladinho. A sua identidade visual é muito importante. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a consultora de imagem, Jane Valença, que é especialista nesse assunto. Vem para cá, Jane. Uma alegria receber você, vontade de dar aquele abraço. Não pode, né? Não pode. Seja bem-vinda. Por favor. Sente-se. Ai, gente, tô muito feliz de estar nesse sofá. Acho tão chique. E a gente feliz demais de ter você aqui. A gente estava comentando, né, já de cara, por exemplo. Ela veio com uma blusa azul, uma saia estampada com vermelho, marrom e uma sandália roxa e tá lindo. E eu jamais Eu não ia saber pegaria fazer isso, eu gente. jamais misturaria isso, gente. Bom, mas esse assunto de combinações, vamos deixar um pouquinho para depois. Isso. Vamos começar falando um pouco da importância de você criar a sua identidade visual? Nós somos uma marca, né? A gente tem que se ver como uma marca, A gente tem que se ver, porque nós somos uma marca. Eu falo, a partir do momento que você nasce, gente, as pessoas despertam, criam expectativas em cima de você, você já passa a ser uma marca. E como marca, eu tenho sim que me preocupar como que eu estou passando a minha imagem, o que eu estou comunicando. Porque a gente comunica, gente, o tempo inteiro. E aí eu falo, essa comunicação tá boa? Eu falo que a nossa imagem, ela vai muito além de cores, tecidos, texturas, estilo. A nossa imagem, ela precisa formar e conectar a autoridade. Então, esse conjunto tem que estar muito bem, tem que ser tudo muito bem pensado. Vocês falaram da minha roupa, né? Tudo foi pensado para vir para cá hoje. O cabelo, as cores, a combinação de texturas, tudo foi muito pensado. Porque eu vim falar sobre imagem pessoal. Então, eu falo, eu tenho que vender primeiro a minha imagem, né? Isso aí. Então, eu tenho que vender primeiro. Então, foi tudo muito bem pensado. E tem que ser pensado. A gente precisa se preocupar porque nós somos uma marca pessoal. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque assim, eu trabalhei a vida inteira. Primeiro, dentro de um telejornal que exigia uma formalidade. Então, durante anos, eu vestia terninho, né? Que era o que se usava. Mas eu acabei me perdendo, assim. E a Sandra gosta do quê? Você se perde. Porque você tem criar um estilo para você que eu gostava. Mas eu também gostava de outras coisas. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de saber assim, qual é o meu estilo. Como é que a gente descobre isso? Fazendo a consultoria de imagem, Sandra. Com Jane Valença, por favor. Por favor. Porque, tipo assim, é muito autoconhecimento. Às vezes as pessoas procuram a consultoria de imagem achando que é só sobre roupa, só sobre combinar cores, só sobre cabelo e maquiagem. E não é. É uma questão de autoconhecimento. Eu falo que quando a gente descobre aquilo que realmente é pra gente e o que não é pra gente, a gente se liberta de muitas coisas. E fica muito mais fácil, né, Jane? Muito. Porque aí a gente, se teria um estresse para resolver entre 10 situações, você vai ter só para 2, 3, Exato, né? eu falo, você sofre menos, você se arruma mais fácil, você compra melhor, você otimiza o seu tempo, você não sofre, né? Eu falo para minhas clientes, você é aquela que namora o seu guarda-roupa, para todo dia de manhã e é aquele sofrimento. E não tem que ser isso. Eu falo, a moda não tem que ser um tormento, ela tem que ser divertida, ela tem que ser leve. Então, você se conhecer, você descobrir aquilo que é para você, descobrir aquilo que realmente te representa, é fundamental. Eu falo que é libertador, porque às vezes a gente vê uma tendência na moda que todo mundo está usando, apareceu na novela, e aí você fala, vou usar. E aí o que acontece? Você usa, tira uma foto, posta na rede social e depois você fala assim, meu Deus, por que eu usei isso aqui? Então isso a gente chama de vítima de moda. Então não seja uma vítima de moda, seja fiel ao que realmente você gosta. Agora, tem essa questão, assim, às vezes você gosta muito de alguma coisa, mas o seu trabalho te impõe, como foi o meu caso. Sim. E é importante você ter esse conhecimento também, né? Sim. Porque, como você disse, você precisa vender sua marca. Então, se você
no seu trabalho, as pessoas precisam te ver de uma certa forma, porque isso vai te dar autoridade. Sim. Como é que é construir isso, Jane? Eu falo que eu tenho um trabalho que eu consigo me expressar muito tranquilamente. Mas, como você trabalhou anos na TV, e aí criou-se essa coisa que as jornalistas têm que estar algo mais formal, de terninho. E hoje a gente sabe que a gente Hoje pode já brincar. mudou, Isso, graças a Deus mudou. Exato. Hoje o nosso programa aqui também é outro, não é? Muito leve, gente. Isso. Hoje a gente pode se vestir da gente. Sim, né? é isso aí, isso é muito legal. Mas tem trabalhos que realmente eu já peguei clientes que tipo, trabalham na Assembleia. Um ambiente muito masculino. E aí fala, Jane, eu tive que ficar feia, perder a minha feminilidade para poder conquistar o meu espaço. E agora ela falou assim, só que agora eu cansei disso, eu quero voltar a ser feminina. Então, às vezes, a gente, em determinados momentos, às vezes a gente precisa construir uma imagem, às vezes, mais séria, mais formal, mas a gente tem que lembrar que você tem um trabalho, que você, fora o seu trabalho, você tem sua vida pessoal, você tem sua família, às vezes você tem marido, filho, você sai final de semana, você não está trabalhando. Então, a gente tem que ter uma sabedoria muito grande para Sandra, jornalista, que está lá na TV, que precisa vender essa imagem, às vezes, mais formal. Mas existe uma Sandra, mãe, esposa, amiga, que sai com as amigas e que sim, você pode levar seu gosto pessoal para a vida pessoal. E no ambiente de trabalho, às vezes, realmente, a gente precisa adequar a nossa imagem. Eu acho que isso, só um minutinho, Sandra, eu acho que isso é muito interessante, assim, a gente observar e que não desconecta a pessoa. Porque eu tive, por exemplo, um trainer, um professor, na época que eu fiz um curso muito gostoso de coach e tal, e ele, para ser trainer, ele estava super formal. E aí a turma, no último dia do último módulo, resolveu sair para jantar, e aí as pessoas, o professor chegou. E o professor... Era outra pessoa. Ele era ele ali. Isso para nós foi muito interessante. Como que ele manteve... Ele chegou, camiseta... Ele era roqueiro. Ele era ele, Ele era roqueiro, ele era todo tatuado. Então, nas aulas, ele estava todo formal, inteligentíssimo, mas na hora ele me chega com uma blusa, né, dobrada, mostrando já a tatuagem, o estilo dele... Aí, assim, o que a gente achou mais interessante, que não desconectou. Exato. E sim chamou a nossa atenção pelo fato dessa essência toda estar ali. Que ficou super bonito. Eu falo, tem que ser a sua essência. Porque eu falo, gente, personagens não se sustentam por muito tempo. Não tem como. Igual eu já tentei, gente, ser um pouco mais séria, ser um pouco mais formal, ser um pouco menos colorida, gesticular um pouco menos, às vezes, quando eu estou fazendo vídeo ou quando eu estou gravando aqui com vocês. Mas não seria eu. Então, eu falo, não tem que ser um personagem. A minha rede social tem que ser uma continuação minha. Às vezes causa muita estranheza. Às vezes as pessoas me encontram no shopping e falam assim, você anda assim mesmo? Aí eu, assim como? Assim colorida? Aí eu. Mas como assim? Ela falou, não, porque eu achava que você colocava só para fazer foto para rede social. E aí eu falo, olha como as pessoas às vezes têm essa imagem que é mentira, que é montada, e a minha rede social é uma continuidade. Então, por isso que eu falo, não é personagem. Bacana isso. Essa questão de personagem, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. A gente tem até um exemplo, né? Polêmico. Para conversar sobre ele. A gente já volta. Espere só um minutinho. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje falando de identidade pessoal, não é isso? Um papo gostoso aqui com a consultora de imagem, Jane Valença. Antes da gente continuar nosso bate-papo, nós vamos chamar nossa amiga Neuza Berger, que não está presente no estúdio, mas está presente no programa e tem um comentário aí para fazer e uma pergunta para você. Fala aí, Neuza. Ei, meninas, eu mesma aqui de casa, participando aí com vocês. E eu queria ouvir da Jane o seguinte... Essa questão da construção da imagem, da autoimagem. A gente tem um exemplo, né, muito recente da Carol Conká, que participou aí do Big Brother e teve a maior rejeição, né, já registrada na história do Big Brother,
ao sair. A Carol, ela sempre teve uma postura muito extravagante, né? Usava roupas muito coloridas, o cabelo, maquiagem sempre muito, né, diferentes, com muita personalidade, até o tom de voz, a maneira dela se colocar, a postura, sempre foi muito marcante. Depois que ela foi pro BBB, as pessoas até se surpreenderam, né? De uma forma negativa, como ela se comportou aí no jogo. E aí ela saiu e teve uma super rejeição, e durante o jogo lá, durante a participação dela, todo mundo criticou muito a postura dela, ela perdeu seguidores, ela perdeu contratos, nem sabia, né? Estava na casa isolada, nem sabia. E quando saiu, se deu conta do estrago, digamos assim, que aconteceu com a imagem dela. E aí eu percebi, Jane, isso que eu queria que você comentasse, que depois que ela saiu do BBB, nas entrevistas que ela acabou cedendo, né, a gente percebe uma outra Carol. Uma Carol que vestiu umas roupas mais em tons pastéis, uma coisa mais calma, né? Até o tom de voz nas entrevistas a gente percebe assim uma coisa mais tranquila, mais amena, mais, digamos, equilibrada. Isso é construção da imagem? E o quanto isso, Jane, eu queria saber, ultrapassa a verdade da pessoa. Espero que você tenha me entendido. Minha contribuição. Beijo. Valeu, Neuza. Esse caso deu o que falar. Neuza, você não tá aqui não, mas jogou uma bomba, né? Então, foi assustador. Foi um dos posts também que eu fiz na minha rede social e que causou, assim, realmente todo mundo falou, não convenceu, ou convenceu. A Carol, gente, a gente olha pra Carol, ela não precisa falar nada. Isso eu tô falando da Carol antes e durante o BBB. Ela tem um cabelo imponente, ela usa muitas cores, muitas texturas, acessórios, ela é muito exótica. Né? Você olha pra ela e você imagina, cara, é uma mulher empoderada, forte, decidida. E aí entrou no Big Brother, quem não conhecia, passou a conhecer e não gostou nada do que viu lá dentro, né? E aí a Carol se queimou mesmo. E aí a assessoria pira, né, gente? Pira, porque ela perdeu contratos milionários, enfim. Foi fazer entrevista pro Domingão, enfim, pra Ana Maria. E quando ela apareceu, no Fantástico também, quando ela apareceu, eu tava, sabe, passando na TV assim, aí passou, aí eu falei, gente, se é a Carol, eu tomei um susto, porque quando eu vi a Carol usando pouca maquiagem, o tom de voz dela Carol, tinha mudado. Gente, até o tom de voz. As expressões faciais, gente, porque eu vi ela no Big Brother, tem hora que ela falava brigando, que o nariz dela, o olho, a expressão de raiva dela era muito grande. Então, quando ela tinha que dar entrevista agora, pós-BBB, ela tem que reconstruir essa marca pessoal dela. Então, as cores que ela usou foi pensado. A textura que ela usou, que era tipo linha, porque é o que? É uma textura acolhedora. Uma cor que é uma cor super acessível, que é clara. Então, foi pensado, A assessoria pensou em tudo. Você só acertou? Não, então, a assessoria fez o papel certinho. Dela, exato. Eu falei assim, gente, fez o papel dela. Porém, não convenceu ninguém, porque quem conhece a Carol e viu a Carol no BBB, viu que aquilo era um personagem. E aí é onde eu falo, um personagem não se sustenta, e aí fica feio, porque eu falo, tem que ter um mínimo de coerência com a pessoa, com a personalidade, que ela está queimada? Está queimada. Mas não adianta a gente vir agora com uma Carol delicada, com uma Carol super humana, não vai funcionar, não vai vender. Então tem e precisa ter coerência com aquilo que você é de verdade. E vai precisar construir de novo. Vai, né, e ela vai demorar, eu acho, aí uns 2 anos para reconstruir o que aí, sei lá, 1 mês, né? Ela... Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. A nossa imagem, como eu falei, ela precisa formar e conectar a autoridade. Eu falo, a nossa imagem não precisa definir a gente, mas ela precisa, no mínimo, nos representar. Exatamente. Né? Agora, Jane, quem está nos assistindo e talvez não tenha condição de fazer uma consultoria para poder entender qual é a melhor forma, o que tem para essas pessoas? Então, tem algumas coisas básicas, gente, que todo mundo, independente, infelizmente, né, a maioria, às vezes as pessoas não conseguem fazer. Gostaria, que eu falo que isso é meu propósito, e eu preciso chegar no máximo de mulheres possíveis, mas algumas dicas básicas aqui. A primeira coisa, gente, autoconhecimento.
Você precisa literalmente se conhecer, conhecer seus gostos, conhecer o seu corpo. Vai pra frente do espelho, gente, calcinha e sutiã mesmo. Se olha em todos os ângulos, veja aquilo que é. Eu falo, não existe consultor de imagem melhor do que o nosso próprio espelho. Eu sei o que é bom pra mim, eu sei que eu tenho um culote muito grande, então coisas muito justas na minha parte de baixo não fica legal. Então não tem por que usar. Então é conhecimento, saber aquilo que realmente você gosta, não se tornar uma vítima de moda, usar porque aquilo te representa. Cuidados básicos, gente, com a nossa higiene pessoal, parece bobeira, mas não é. Eu falo assim, gente, se você sabe que seu cabelo tá sujo, você tá vendo que seu cabelo tá sujo, a outra pessoa também está vendo. Então não adianta a gente querer burlar. É melhor tá com a unha não pintada do que com a unha descascada. Ai, meu Deus. Então são cuidados básicos, assim. Se você for comprar uma peça de roupa, escolha comprar em tecido, linho, viscose, às vezes até um poliéster é melhor do que uma malha, entendeu? Ter peças mais lisas do que peças mais estampadas. Por quê? Verdade. Isso eu aprendi. Porque as peças isso eu tô tentando lisas, aprender. as peças lisas, gente, elas passam mais credibilidade, você consegue repetir mais essas peças. Você consegue fazer mais combinações, Com né? certeza, igual a Sandra aqui tá com o look todo monocromático, se ela vem aqui, troca o cinto, troca o sapato, mudou Você tá me completamente. representando esse look monocromático? Super, tô bem delicada como ela, né, gente? Viu a sintonia aqui, Karine Né? e Sandra. Eu falo, gente, esse cinto Né? tá todo colorido, coisa mais linda. E ó, a sandália da Jane também. Aí. E tentar, gente, ao máximo descobrir o seu estilo. Eu dou uma dica para as minhas clientes. Salva, vai pegando um pastinha, às vezes no Pinterest ou no Insta, printa aquilo que você gosta. Olha depois essa pastinha, vê se tem coerência com aquilo que você é, com realmente que você gosta. Porque às vezes a gente salva na empolgação e depois fala, gente, por que eu só vejo isso mesmo? Vai lá e apaga, aquilo não te representa. Sim. Então são coisas que a gente consegue fazer no dia a dia. Ter cuidado, gente, com a nossa rede social. Ter cuidado com a nossa postura pessoal. Imagina eu vir aqui falar de imagem pessoal e tá toda torta, toda jogada no sofá, isso não convence ninguém. E ter uma postura humana. Ser gentil com as pessoas, ser educada, não gritar com ninguém, não ser mal educado com ninguém. Isso tudo forma uma imagem É um assertiva. todo, né? É um todo. Não é só roupa. Não se iludam, gente, achando que é só colocar roupa cara, roupa colorida. Não é só isso. A nossa imagem vai muito além disso. Não adianta nada você andar toda chique, arrumado por aí e destratar uma pessoa no meio da rua. É verdade. Então, isso é fundamental. Então, tem que estar tudo tem que ornar. Bacana, Jane. Ó, a conversa foi ótima. Delícia, né? Ficaria aqui o dia inteiro com vocês. Eu acho que deu, assim, né, uma pincelada para você em casa se aprofundar nisso, pensar, né? Se Pensar. olhar no espelho e pensar o que eu estou passando para as pessoas que estão me vendo. É isso que eu aí. quero passar? Porque, né? Porque às isso vezes a isso é gente muito acha importante. que está comunicando uma coisa e está comunicando outra. E a gente às vezes não entende por que as coisas não acontecem na nossa vida. Por que eu não consigo aquela promoção no meu trabalho? Por que eu não consigo um aumento no meu trabalho? Por que eu não consigo conhecer uma pessoa bacana? Porque às vezes você está deixando de comunicar a mulher e a profissional incrível que você é através da sua imagem. Você acha que está comunicando uma coisa e está comunicando outra. Então, pensa, constrói essa... Você é uma marca pessoal, então construa essa marca pessoal. Fantástico. Muito bacana, Jane. Obrigada. Ah, imagina. E amanhã, gente, nós vamos continuar batendo papo com a Eba. Jane. E Eba. ela vai... Essa conversa vai continuar Aham. falando sobre as cores, que é algo muito importante. Mas esse assunto você vai ter que esperar, tá? Isso E aí. não perde, não. A gente te espera amanhã. Beijo. Tchau, Um cheiro, tchau. Vamos tchau. juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.